contra um inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos iniciando mais um culto de oração e um culto de estudo da Palavra de Deus. E agradeço a presença de todos que nos acompanham aqui pelo Facebook da igreja. Vamos orar para iniciarmos? Santo Eterno Deus, na Tua presença, ó Pai, lhe agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esse dia de vida que o Senhor nos desse, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Senhor. E pedimos ao Pai que o Senhor nos dê um culto abençoado, que possamos ouvir a Tua voz. Esta oração que te fazemos, já agradecidos no nome santo do Seu Filho Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos agora ouvir uma mensagem musical. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais, preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido,
ti. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Oh Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Oh Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ok, estamos retornando e quero lembrar os irmãos que não podemos deixar de orar pelos pedidos da nossa igreja, pelas famílias enlutadas. A última semana foi uma semana bem difícil, vários irmãos nossos perderam entes queridos e precisamos continuar orando para que Deus conforte a cada coração, para que Deus dê discernimento, sabedoria para passar por mais esse momento difícil. Sabemos também que há outros irmãos que ainda possuem amigos e familiares internados por conta do Covid-19, que também carecem das nossas orações, que também carecem do consolo e do conforto de Deus. Por isso, nesse momento, nós vamos orar novamente, clamando ao nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Santo Deus, mais uma vez, diante de Ti, ó Pai, nós colocamos no Teu altar os pedidos de orações, meu Pai, dos nossos irmãos e nossos amigos e familiares, Senhor. Sabemos que passamos um momento de muita dificuldade em função da pandemia que estamos vivendo, Senhor. E que os números ainda são altos e muitas vidas ainda estão sendo ceifadas. Pedimos ao Pai, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Nos abençoe, Senhor. E dê sabedoria aos nossos governantes, aqueles que são responsáveis por controlar essa pandemia, adquirir novas vacinas, enfim, meu Pai, todo o processo que for necessário para que consigamos superar esse momento difícil. Entrego isso nas Tuas mãos, da mesma forma também entrego nas Tuas mãos os nossos irmãos enlutados, meu Pai, que perderam o seu ente querido, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia dessas vidas, meu Pai. Consola e conforta cada coração de acordo com a Tua vontade. Meu Pai, também lhe pedimos por aqueles que estão com seus familiares e amigos também internados, aguardando a recuperação, Senhor. Se for da Tua vontade, que o Senhor possa providenciar o estabelecimento completo, Senhor, e que o Senhor continue consolando e confortando o coração de cada um, Senhor, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, Senhor. Entregamos esses pedidos e sabemos que o Senhor tem feito o melhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, essa noite nós vamos compartilhar um trecho da palavra do Senhor que se encontra na segunda epístola do apóstolo João. O apóstolo João, que escreveu 3
cartas, né? 3 epístolas, além do evangelho, do quarto evangelho, cujo essas 3 cartas têm como foco principal o amor e a verdade. E hoje nós vamos ver um pouquinho mais desses pontos aqui através da meditação na palavra do Senhor. Então a segunda carta do apóstolo João só tem um capítulo, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem Deus. Mas quem prevalecer na doutrina de Cristo, este tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem o saudeis. Quem o sauda pratica das suas obras más. Esse aqui é o trecho que nós lemos e vamos orar mais uma vez, irmãos? Santo e eterno Deus, nós lhe agradecemos pela tua palavra, ó Pai, que ela foi lida. E o que nós pedimos nesse momento, Senhor, é que ela possa falar aos nossos corações, Senhor. Nos mostre a tua vontade, Senhor. Seja conosco. Estamos aqui para ouvir a tua voz. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, essa palavra do Senhor entregue ao apóstolo João foi em um momento diferente do cristianismo primitivo. O momento que ele vivia era um momento de esfriamento espiritual, esfriamento da fé cristã. Apesar de Jesus ter vivido entre eles, ter manifestado a sua obra com milagres, com cura, ter morrido, ressuscitado. Em Atos 2, a palavra de Deus nos conta aí sobre o derramamento do Espírito Santo e a inauguração da igreja primitiva e a realização de sinais e maravilhas pelos apóstolos e todo aquele momento de crescimento que a igreja primitiva vivia. Chegou um certo ponto que houve esse esfriamento aqui e também houve a necessidade do apóstolo João alertar a igreja sobre alguns riscos que ela estava correndo. E dentro desses riscos, nós queremos destacar aqui a questão do falso mestre, do falso profeta, do enganador que o texto nos relata, que está vinculado a um movimento da época, o movimento herege chamado gnosticismo. E diferente do que comumente nós vemos, o gnosticismo era um movimento que não era de fora para dentro, né? Hoje é comum nós termos dificuldades na igreja com o mundo lá fora, com os ensinamentos lá de fora, que muitas vezes contaminam a nossa fé. O movimento gnóstico ele aconteceu dentro da igreja. Infelizmente, o apóstolo João teve grandes dificuldades e grande preocupação por causa disso, porque era um movimento que crescia dentro da igreja, um movimento que crescia dentro da comunidade, na comunidade cristã como um todo, e poderia causar muitos prejuízos à nossa fé cristã. Se esse movimento não tivesse sido combatido, com certeza a fé que nós temos hoje não seria professada. Nós já estaríamos perdidos em outros caminhos, em outras doutrinas, em outros ensinamentos. Mas graças a Deus que levantou homens como o apóstolo João para alertar ao povo de Deus sobre a necessidade de manter guardada a fé que os apóstolos ensinaram, que receberam do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, pensando nesse texto que nós lemos, nós vamos entender um pouquinho mais do que seria o gnosticismo e esses ensinamentos que estavam atrapalhando as igrejas.
Eu quero destacar aqui já no primeiro versículo, no versículo 7, que o apóstolo fala de que muitos enganadores estavam aí pelo mundo. Né? E esse termo enganadores, nós podemos perceber que o apóstolo João, nas suas 3 epístolas, não usou de maneira comum esse termo enganador, mas ele usou outras falas que nos dá o mesmo sentido, como por exemplo, falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, anticristos, enfim, para denotar sobre aqueles que ensinavam doutrinas estranhas, diferentes, contrárias à nossa fé cristã. O fato é que esses enganadores, ou esses falsos mestres, eles representavam ensinamentos satânicos, onde nós conseguimos ver que o próprio Satanás estava agindo através desses ensinamentos para impedir que a igreja crescesse no seu entendimento e na verdade, que é o próprio Jesus. Por isso nós precisamos ter uma importância, temos um cuidado importante sobre a doutrina que nós recebemos. Infelizmente, hoje nós vemos no cristianismo que não há essa importância. Muitas vezes a verdadeira doutrina ela é negligenciada, com uma desculpa de que o importante é que nós cremos em Deus, o importante é crer em Jesus, o importante é ter alguma religião, e não é essa a verdade. O apóstolo ele nos afirma aqui e deixa claro a necessidade de combatermos as doutrinas que não são verdadeiras, que são heresias, que não fazem parte do verdadeiro princípio cristão. E nos nossos dias, irmãos, não é diferente, viu? Hoje, infelizmente, muitos enganadores tentam nos induzir ao erro. E eles estão em todas as partes. Eles estão na internet, eles estão no YouTube, né, nos sites, estão nas rádios e principalmente estão nas televisões. A maioria deles tem uma rede própria, uma TV própria, com programas próprios e nos ensinando doutrinas completamente estranhas para as nossas crenças, para o Evangelho de Jesus, né? Ensinando confissão positiva, ensinando teologia da prosperidade, colocando em seus programas o demônio para falar, dando microfone para o suposto demônio falar. Então, irmãos, são programas que realmente não são recomendados, tá? Então, vou dar uma sugestão para os irmãos, não assista esses programas, né? Se você tem costume de assistir, a sugestão que eu vou lhe dar é desliga a sua televisão, vai ajudar sua esposa a lavar louça, a lavar roupa, faz alguma outra coisa, irmão. Não perca seu tempo assistindo essas coisas. Eu sei que existem também bons programas de TV cristãos, mas eles são raríssimas exceções. E a nossa igreja tem à sua disposição a sua programação. Além do nosso culto de quarta-feira, que estamos celebrando, nós temos também, no domingo, 2 cultos, um às 10 horas da manhã e o outro às 18 horas. E na sexta-feira, às 20h30, nós temos também a live de oração com o pastor Flávio, toda sexta-feira. Então, assim, nós temos programação pelo menos 3 dias na semana para você poder acompanhar. Então, para que você não corra o risco, meu querido irmão, de repente crer ou ouvir afirmações que são contrárias ao Evangelho, nós pedimos que tenha cuidado com a programação que você assiste. Não generalizando aqui, mas infelizmente nós temos que reconhecer que a maioria são falsos ensinamentos, falsos mestres e enganadores. Infelizmente é o que hoje nós acompanhamos. E não poderia ser diferente nos nossos dias. O próprio Senhor Jesus afirma isso, e até o final dos tempos, até a sua igreja ser arrebatada, muitos outros falsos mestres e falsos doutores e falsos ensinamentos ainda
virão para prejudicar e tentar contaminar a mente do verdadeiro cristão. Um outro detalhe importante também no versículo número 7, que nós verificamos é que essas pessoas não confessavam que Jesus veio em carne. Percebe que é um ensinamento que para nós hoje não é comum, afirmar que Jesus não veio em carne. Mas os gnósticos, né, aqueles que eram adeptos desta heresia, eles não criam que Jesus era verdadeiramente o mesmo Deus, semelhante em essência ao Deus Pai. Pelo contrário, eles criam que Jesus era um Deus como qualquer outro Deus daquela época, como qualquer outro Deus romano ou grego. Alguém que veio e, enfim, fez o seu papel, digamos que profético. E eles não criam que Jesus veio em carne. Por quê? Porque na realidade eles tinham um pensamento de que o espírito, todo o espírito era bom e a carne era ruim. Então todas as pessoas são compostas de um espírito que ele é 100% bom e de uma carne que é 100% ruim. Logo, eles não poderiam admitir que Jesus veio em carne, realizou todas essas boas obras sem pecado. Por isso, essa crença aí de que Jesus, na verdade, ele veio, mas o corpo dele não era real. O corpo dele era como se fosse, digamos assim, um fantasma. Não era uma, digamos que uma ilusão o corpo que Jesus possuía. Mas se formos pensar sobre esse ponto, então Satanás também não poderia ter pecado. Não poderia ter se rebelado contra Deus, porque Satanás era espírito e os seus anjos, os seus demônios também são espíritos, não são carnes. Se o espírito é perfeito, 100% perfeito, então ele não poderia ter pecado. O que não orna, não está em conformidade com a nossa fé cristã. Esse pensamento deles levava à conclusão de que o espírito ele tinha que se libertar da carne. Por quê? Porque a carne não existia nada de bom na carne. A carne sempre conduziria para o mal. E se formos pegar esse pequeno pedacinho para falar, poxa, né, faz até sentido esse ponto. Mas nós vamos ver qual que é a implicação dele no cristianismo. Que resultados, que consequências esse tipo de crença pode levar ao cristianismo. Né? Porque se nós pararmos para pensar que o espírito é totalmente bom e que a carne é totalmente ruim, e por isso Jesus não veio em carne, então nós podemos pensar que Jesus Cristo não era verdadeiramente Deus. Então nós vamos negar a santidade de Deus, nós vamos negar a encarnação de Jesus, nós vamos negar a expiação de pecados feitos por Jesus e nós vamos negar o sacrifício de Jesus na cruz. Então, irmãos, o que parece um simples detalhe, uma doutrina aí um pouco diferente, ele já nos dá consequências eternas. Porque se tudo isso se confirmar, então o sacrifício de Jesus não foi feito, o sacrifício de Jesus não é perfeito, ele não sofreu em nosso lugar, não morreu pelos nossos pecados. A crença deles é que a crucificação de Jesus foi apenas uma simulação, uma peça teatral, ela não aconteceu de verdade. Por aí nós já temos que pensar e entender quais são os riscos de uma heresia para a fé cristã. E muitas vezes nós estamos preocupados com isso e deixamos de perceber que às vezes uma pequena heresia é entrada na igreja, depois para que ela seja mantida a gente derruba todos os princípios da nossa fé, joga tudo para cima e acabamos ficando com a heresia e saindo do verdadeiro caminho que é Jesus, negando a santidade de Jesus, negando a divindade de Jesus, negando a Trindade, negando que ele veio em carne. E esses pensamentos para nós hoje parecem longe da nossa realidade.
Mas infelizmente existem práticas no cristianismo atual que também não estão de acordo com a vontade de Deus, não estão de acordo com a verdade do Evangelho, com a verdade que é Jesus. Hoje nós conseguimos ouvir mensagens pelo YouTube, por exemplo, pregadores dizendo que se Jesus estivesse no lugar de Adão, ele tinha pecado também, negando a divindade de Jesus. Hoje nós podemos ouvir pregadores dizendo nas redes sociais que nós somos perfeitos como Jesus. Mais uma vez, se nós somos perfeitos como Jesus, mais uma vez, não tem a necessidade do sacrifício de Jesus na cruz, porque já existe a perfeição em nós. E outros chegam ao ponto de afirmar que as escrituras precisam ser atualizadas. Então, irmãos, precisamos sim ter um cuidado especial com a doutrina e com os ensinamentos. Precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento e principalmente estudar a palavra de Deus, porque ela é a verdade que nos liberta. Continuamos aqui no versículo número 9. No versículo número 9 tem uma afirmação forte, e uma afirmação de certo ponto até dura pelo apóstolo João. Ele diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece dela, não tem a Deus. Ou seja, se você não está na doutrina de Cristo, você também não tem a Deus. A afirmação é clara e objetiva. Por isso, irmãos, a palavra de Deus precisa ser preservada, a doutrina de Cristo precisa ser preservada. Precisamos, com todo o nosso esforço, nos afastar e afastar a igreja de Cristo das heresias, independente qual seja o tempo, independente qual movimento religioso herético exista no momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter isso em mente. E esse é um desafio também para a igreja moderna. Não foi um desafio só para João. É um desafio para nós hoje. Entendemos, pedimos a sabedoria de Deus para preservar a nossa doutrina e essas doutrinas de Satanás, refutá-las todas, utilizando o Espírito Santo e a sabedoria que o Senhor nos dá, para que possamos manter a nossa mensagem de amor, de fé e de esperança do Evangelho intacta, da mesma maneira que o Senhor Jesus transmitiu, para que o quanto mais vidas consigamos levar aos céus, que esse é o objetivo de Deus, o nosso Pai. Então, não tem meio termo, não dá para ficar em cima do muro. Se alguém não está na sã doutrina, essa pessoa também não possui Deus. E muitas vezes a gente tenta contornar essa realidade, dizer, não, mas é irmão Cristo. Desculpa, não é irmão não. Se você não carrega essa doutrina, então, infelizmente, você precisa se arrepender e precisa entender qual que é a verdade. A verdade é Jesus, e reconhecer os princípios da fé cristã. Mas o apóstolo João, ele não para por aí. Vejamos o que ele diz nos versículos 10 e 11. E se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não os recebais em casa, nem os saudeis. Quem o sauda participa das suas obras más. Olha aí mais outra afirmação forte do apóstolo João. Perceba quem está falando aqui é o apóstolo do amor. Se fosse o apóstolo Paulo, tudo bem, mas o apóstolo João falando essas coisas, essas verdades, às vezes a gente começa a pensar nessas coisas, e começar a imaginar sobre o perfil de cada apóstolo. Mas o apóstolo João se viu no momento em que ele precisava ser radical na sua fé, na sua crença, para manter a igreja saudável, a igreja de Cristo. E muitas vezes nós precisamos também tomar essa atitude. Sabemos que aqui, quando o apóstolo João fala para não receber as pessoas, existe um contexto por trás. Naquela época, para os irmãos entenderem, era comum os missionários itinerantes, e eles iam de lugar em lugar, eram hospedados
pelos irmãos da igreja, ou seja, eles recebiam em casa e esses missionários, né, anunciavam na igreja, no local, na região, o evangelho. Então você imagina um herege desse destruindo toda a crença em Jesus, na santidade de Jesus, no sacrifício de Jesus, sendo recebido pelos irmãos e falando nas igrejas. Aí realmente não dá, tá bom? Então não precisa você aplicar isso aqui ao pé da letra e deixar de receber todas as pessoas que não são da sua denominação, da sua mesma crença, porque existia um contexto diferente. Mas precisamos ressaltar, o cuidado com a nossa doutrina, ele precisa ser o mesmo. E talvez você esteja aí pensando, mas a Bíblia não nos fala no amor, o principal mandamento não é o amor? Sim, de fato é. E o apóstolo João, nesse mesmo texto, né, que nós lemos, alguns versículos antes, ele fala sobre o amor fraternal. Mas esse amor que o apóstolo fala, ele não entra em contradição com a sã doutrina. Ele não pode ser oposição. Ele não pode se opor à sã doutrina. Pelo contrário, o amor tem que ser manifestado na prática através da correção também. Não apenas do falar. A correção ela é importante. Quando há necessidade, nós não corrigimos os nossos filhos. E Deus não nos corrige também em amor. Então, irmãos, nós precisamos também em amor alertar e falar a verdade. Eu não posso, em nome do amor, abrir mão da sã doutrina. Eu não posso, em nome do amor, jogar o evangelho no lixo. Eu não posso, em nome do amor, negar o sacrifício maravilhoso que Jesus fez para nos salvar. O que adianta eu, por amor, evitar combater a mentira, viver uma falsa harmonia, sabendo que depois, no final das contas, aquela pessoa viverá separada de Deus para sempre? Não é razoável, irmãos. Por isso, precisamos ficar atentos e precisamos sim combater as falsas doutrinas. Com amor, por que não? Porque o amor não se opõe à verdade. Pelo contrário, o amor e a verdade estão unidos. Porque o próprio Deus é amor e o próprio Deus também é verdade. Então não fiquemos, irmãos, reféns de anunciar o amor e deixarmos de falar a verdade do Evangelho. Precisamos proclamar a verdade, anunciar essa verdade, porque essa verdade é a que salva, essa verdade é a que justifica e que santifica. Bom, que Deus nos abençoe. Fica essa meditação aqui. Eu desejo do meu coração que os irmãos procurem sempre a verdade, estude a palavra de Deus, estude as escrituras sagradas, para que possamos estar sempre firmes na verdade que é Jesus. Em Efésios 4:14, o apóstolo Paulo diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao vento de outras doutrinas. E esse é o desejo e essa é a minha oração. Que Deus nos abençoe e vamos orar mais uma vez para encerrarmos o nosso culto. Santo Eterno Deus, mais uma vez em Tua presença, nós lhe agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Sabemos que ela continua falando aos nossos corações. Ó Pai, nos dê sabedoria e nos dê discernimento vindo de Ti, Senhor, para que consigamos manter a nossa sã doutrina de acordo com a Tua palavra, de acordo com Teu Filho Jesus e com os apóstolos, Senhor. E que possamos, através dessa verdade, conduzir muitas pessoas a Jesus e a obterem também a vida eterna. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma boa noite, irmãos. Filho, faz um tempo que eu tento te fazer escutar a minha voz e conhecer a verdade sobre a sua vida aqui.
Eu não quero entrar à força no seu coração, mas insisto em estender a minha mão, e até o fim eu não vou desistir. Tanta coisa errada falam sobre mim, muitos não me conheceram bem assim, mas quero gentilmente me apresentar. Onde existiam trevas eu brilhei, num abismo escuro eu te enxerguei. Com meu próprio sangue conquistei o seu futuro em mim, e eu venci. E a morte resisti, eu te redimi, eu te redimi. E eu venci. De você não desistir, eu estou aqui. Vem e siga-me. Filho, não se ache indigno de se aproximar. Não me entreguei na cruz pra condenar, mas pra te dar esperança pra viver. Perdoe os que disseram que eu não te quero bem. Sua vida é preciosa em mim também. Filho, eu estou cuidando de você. Oh, não importa o quão longe você está, quanto a sua identidade quis mudar. Eu conheço a alma que eu mesmo criei. Oh yeah. Tudo que passou, passou, e agora eu te aceito como filho amado meu. Nada nem ninguém jamais separará você de mim. E eu venci, e a morte resisti. Eu te redimi, eu te redimi. E eu venci. De você não desisti, eu estou aqui. Vem e siga-me. Antes do princípio eu já estava. Filho meu, ali eu já te amava. E a sua história eu mesmo escrevi. Eu mesmo escrevi. Oh yeah. Deixe para trás o seu passado, corra pra meus braços perdoado. Venha descansar e encontrar sentido em existir. E eu venci, e a morte existir. Eu te redimi, Eu te eu te redimi. E eu venci. De você não desistir, eu estou aqui. Vem e siga-me. Filho, eis que eu estou à porta a bater. Não demore tanto pra me atender. Vem.